Olá! Na nossa aula de hoje, vamos pintar uma praia, tá? Eu usei como referência uma foto de uma das praias da Ilha do Mel, aqui do litoral paranaense. Vamos lá? Eu vou começar meu trabalho fazendo o céu, tá? Que é o fundo aqui dessa paisagem. E vou usar para esse céu as seguintes cores: o azul ardósia, azul country, azul caribe, azul hortênsia, azul soft e um pouquinho do branco, se precisar. No meu pratinho, eu já tenho o aquarela silk. Eu começo o meu trabalho usando o azul hortênsia, dou uma diluída nesse azul e venho aqui, ó. Tô usando o Pituá número 10. Venho para o azul country. Sempre pegando junto com a aquarela silk. E trago aqui, ó, até na divisão da minha água. Um pouquinho mais desse azul country. Dos lados, eu passei uma fita pra mim não levar minha pintura até lá na beirinha do tecido, tá? Então, aqui, ó, só marquei mesmo com uma fita. Aqui, ó, já venho com azul hortênsia novamente, pra deixar, ó, já esse céu meio manchado. Pego um pouquinho do azul Caribe. Subo aqui, ó, um pouquinho mais. E trago, ó, até aqui do outro lado, ó. Azul ardósia. Eu venho com ele em cima de onde eu passei o Caribe, só pra dar, ó, uns nuances de outra cor, ó. Venho aqui com ele, ó. E agora, ó, eu vou esfumaçando esses tons de azul, porque eu não quero a minha paisagem aqui, ó, em linha reta. Então, eu vou esfumaçar, aí vou vir com um pouquinho do azul hortênsia e um pouquinho do azul soft pra mim conseguir, ó, esse resultado, ó. Eu quero sumir esses tons de azul aqui no meu tecido, ó. Vou usando, ó, aquela técnica que eu já falei de pegar mais aquarela silk do que tinta. E dessa maneira, ó, eu consegui deixar uma parte escura e já, ó, vou esfumaçando até sumir esse azul totalmente no meu tecido branco. Ó, dessa maneira. Pego um pouquinho do azul soft, um pouquinho do branco, pego junto nesse mesmo pituá que eu estava usando e venho, ó, fazendo nas partes mais claras algumas nuvens, ó. Tudo bem de leve, ó. Posso vir aqui, ó, marcar um pouco mais forte. E aqui, ó, vou começar ó. Um pouquinho mais desse branco, ó. Um pouquinho mais. E sumo totalmente, ó. Aqui só vou jogar uma sujeirinha. E olha que bonito que ficou o nosso céu. Ó. Bom, depois do céu pronto, eu preciso vir pra areia e pra parte do mar. Pra mim fazer o mar, aquela onda que veio e tá voltando aqui como eu quero, eu preciso estar com a areia pronta, tá? E não posso fazer um e esperar secar pra fazer o outro. Eu preciso fazer já seguido pra ficar um efeito bem legal, como se essa parte aqui da onda do mar tivesse realmente molhado a areia, tá? Assim como é na realidade. Então, vamos lá. Pra areia, aqui, ó, eu vou usar as seguintes cores: caqui, verde musgo claro, camurça, areia e um pouquinho do palha. Eu começo fazendo as partes mais escuras, aqui, ó, onde a areia aqui onde que pega o matinho, e aqui onde a areia tá seca, ela é um pouco mais clara, tá? Então, eu começo com um pouquinho do verde musgo claro, pego junto com esse verde musgo claro um pouquinho
do camurça. E venho aqui, ó, onde eu vou escurecer um pouquinho, porque vai começar o mato. E venho trazendo, pegando sempre com aquarela silk. Essa parte aqui, ó, tem umas pedras. Eu posso levar a areia um pouquinho lá. E venho, ó, trazendo aqui, ó. Já venho para um pouquinho do areia. Pego o areia e o palha, porque aqui, ó, vai clarear um pouquinho, como eu falei. E venho trazendo, ó. Sempre pegando a tinta com a aquarela silk para penetrar bem no tecido. Pego um pouquinho do areia com verde musgo claro e venho, ó, trazendo aqui, ó, com bastante cuidado, já circulando esses barquinhos. Um pouquinho mais do areia, do verde musgo claro. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais do palha, aqui, ó. Porque essa paisagem é como se eu estivesse vendo ela nessa direção, tá? Volto para o verde musgo com um pouquinho do caqui para mim fazer a junção aqui, ó. Pego o caqui, o verde musgo claro, perdão, um pouquinho do camurça. Vou reforçar aqui, ó, onde vai começar o matinho e venho, ó, trazendo até aqui. Pego junto com a aquarela silk para mim fazer, ó, essa junção. Esfumaceio aqui, porque depois vai ter uma paisagem. Pego, vou usar também uma isca do branco, ó, onde eu vou dar uma clareada bem de leve aqui próximo do barco, ó. Um pouquinho mais do palha. Venho aqui, ó. Clareio bem pouquinho. Troco meu pincel, pego o pincel número 8, continuo com verde musgo claro e venho aqui, ó. Aqui também tem um pouquinho de areia, ó, dou uma clareada. Aqui, ó, posso tampar um pouquinho essas pedras, porque depois vamos fazer ela todas no pincel, tá? Ó. E venho, ó, contornando. Aqui, ó, onde vai pegar, onde a onda pegou e molhou a areia, ó. Também contorno aqui o barquinho. Já venho com um pouquinho do caqui puro e já faço, ó, um pouquinho a sombra desse barco aqui, ó. Ó. Venho aqui e já faço esse também. Depois ainda vou escurecer essa sombra um pouquinho mais, ó. Ó, dessa maneira. Pego o pincel número 10, da 454, venho agora com um pouquinho do caqui. Só tô misturando no aquarela silk e vou fazer, ó, a parte aqui, ó, da areia, aonde que a onda já molhou. A onda veio, molhou essa parte, ó, então a areia aqui já fica um pouquinho
mais escura, porque ela tá molhada. Em algumas partes, ó, dou uma pincelada com areia e o verde musgo claro. E vou cobrindo, ó, toda essa parte aqui, ó. E já puxando, ó, lá pra dentro do mar, ó, dessa maneira. Volta e meia, eu dou uma pincelada com areia e o verde musgo claro. E preciso, ó, tampar bem o meu tecido. Um pouquinho mais do caqui. Vou trabalhando com esse caqui. Já puxando aqui, ó, pra dentro do mar. Aqui, ó, dou mais uma pinceladinha por fora pra dizer que a água já escorreu, ó. Dessa maneira. Volto com meu pituá para o mar. Aqui eu vou usar o verde mar, verde seco, azul caribe e azul inverno, tá? Então, eu venho com um pouquinho do azul inverno e o azul caribe, molho no meu aquarela silk e venho aqui, ó. Já posso pegar aqui, ó, um pouquinho do verde mar, porque eu quero fazer, ó, nuances, ó. Deixo aqui, ó, o desenho da onda pra mim não me perder. Volto aqui pro azul, com bastante cuidado, ó. Mais azul inverno. Pegando sempre com aquarela silk, porque daí, ó, facilita muito a minha pintura. E eu consigo, ó, tampar bem a trama do tecido, sem muito esforço. Levo essa tinta, ó, até aqui. Aqui, ó, na volta da onda, posso fazer com pituá também, ó. Um pouquinho do azul inverno. E já faço, ó, a junção aqui, ó. E assim, ó, já vai me dando, ó, o efeito de areia, ó, molhada. Um pouquinho do verde seco. Azul caribe. E aqui, ó, eu deixo bem fraquinho pra ficar visível pra mim a onda, pra mim poder desenhar ela no pincel. Dei umas pinceladinhas pra mim não me perder. Venho aqui, ó, tampo bem a trama do tecido. Venho com um pouquinho mais do azul inverno. Mudo o meu pincel, venho pro pincel número 8. Aqui, ó, vou levar a tinta lá no meu risco, ó.
dessa maneira. Aqui, ó, pra fazer a parte de baixo aqui dessa onda, vamos fazer uma onda bem, não muito grande, porque já tá bem na beirada da praia. Eu vou usar ainda um pouquinho do cinza ônix e um pouquinho do verde grama. Então, eu venho aqui, ó, circulando, ó, onde eu quero fazer a parte um pouquinho mais escura e puxo, ó, dessa maneira. Pincel número 8. Aqui, ó, puxo um pouquinho. Venho com verde grama e faço, ó, uma puxadinha com esse verde, ó, aqui por cima. Venho aqui também. Aqui, ó, já dou uma escurecida. Volto com o pincel número 10, da 454, ó, fazendo esse movimento, ó. Aqui, ó, eu quero escurecer um pouquinho mais, então eu venho com um pouquinho do cinza ônix. Aqui, na hora que a onda já quebra, ela já tá misturada com areia, ó, porque já tá na beirada da praia, ó. Então, eu faço isso aqui, ó. Aqui já vai ter outra, né, ó. Escureço aqui um pouquinho mais. E venho aqui, ó. Um pouquinho mais desse cinza ônix, ó. E vou fazendo a junção aqui, ó, com um pouquinho do caqui, ó. Levo o caqui em alguns lugares, ó, um pouquinho pra cima. E já venho, ó, unindo aqui essa parte, ó, levando essa água, ó, lá pra areia. Aqui, ó, perto dessas pedras também, ó, leva um pouquinho mais dessa água, ó. Só ajeitando aqui mesmo. Agora, eu venho com um pouquinho do areia, coloco junto lá naquele verde, naquele cinza ônix. Com essa mistura, eu venho fazendo aqui, ó, a espuma dessa onda. E já dou uma puxadinha dessa maneira. Aqui, ó. Puxo um pouquinho com essa mistura e já, ó, faço a espuminha. E essa espuma aqui que a gente tá fazendo, é lógico que ela é bem clara. Então, ó, eu só passo esse areia mesmo pra marcar. Com batidinhos, bem de leve. Tinta de um lado só do meu pincel, ó.
Venho pegando o branco com areia e vou ajeitando aqui, ó, essa espuminha, ó, que a onda faz. Pituar número 2, eu consigo, ó, bem aquele resultado que eu quero, ó. Vou dando pinceladinhas com esse pincel. Aqui, ó, aumenta um pouco mais essa onda aqui, ó, trazendo até aqui, ó. Dessa maneira, mudo o meu pincel, pego o pincel número 8, um pouquinho mais do branco, do areia, usando sempre com aquarela silk. Eu venho, ó, desenhando agora a espuminha novamente aqui, ó. Dessa onda, ó. Quando a areia bate na praia, aqui, ó, e volta, fica bem, bastante espuma. Então, ó, é assim que ela aparece, ó, pra mim. Dou umas pinceladinhas pelo meio, ó. Venho aqui, vou ajeitando essa onda aqui, ó. E venho, ó, fazendo espuminhas, ó. Conforme a tinta for secando, que eu precise refazer, eu vou refazendo, ó. Aqui atrás, vou escurecer um pouquinho novamente. Pego um pouquinho do azul mar. Com cinza ônix e posso, ó, fazer mais uma onda se formando, ó. Aqui, ó, atrás eu escureço. Venho com um pouquinho do azul soft. E aqui, ó, uma onda se formando, ó. E aqui no mar, eu dou pinceladinhas. Um pouquinho mais de azul soft com esse cinza ônix. E dou algumas pinceladinhas, que são ondas, ó, se formando lá ao longe. Dessa maneira. Volto pro pincel número 8. Eu vou ajeitar essa onda aqui, ó, essa onda maior. Então, eu venho com a mesma mistura de branco com um pouquinho do areia e viro, ó, ela aqui, ó. Essa daqui também. Aqui, ó, tem uma parede de pedra e eu entro, ó, um pouquinho com a água do mar, lá o próximo da caverna. Ó, posso fazer mais uma onda aqui, ó. E aqui, ó, venho jogando só um pouquinho, ó,
desenhando mesmo, ó, a parte da areia que tá mais escura, onde a água da onda, ó, já escorreu, ó, dessa maneira. Um pouquinho mais desse branco e do areia. Ó, vou brincando aqui, ó, com essa onda, ó. Um pouquinho desse verde mar, eu venho aqui, ó, só pra fazer, ó, essa virada aqui, ó, dessa onda. Dessa maneira. Vou dar uma retocada nessa daqui, ó, que tá começando a se formar, ó. Nessa daqui também, ó. Com esse pincel mesmo, ó, eu consigo fazer a espuma dessa daqui, ó, porque ela tá lá ao longe, começando, ó, a se formar. Dessa maneira. Aqui, ó, eu ainda quero melhorar um pouquinho essa onda aqui, ó. Então, o que que eu faço? Venho com um pouquinho do caqui, jogando um pouquinho de areia, ó. E vou quebrar ela um pouquinho mais. Pego um pouquinho do azul soft, ó, e já quebro ela, ó, lá perto da praia, ó. Volto pro meu pincel número 8, um pouquinho do verde grama, ó, e reforço aqui, ó, dando um caimento, ó, pra essa onda, ó, aqui também. Um pouquinho de verde soft, claro, ó. Eu dou uma puxadinha bem de leve, ó, que é a água, ó. Que pega um pouquinho de claridade, ó, com um pouquinho de espuma aqui, ó. E aqui também. Aqui, ó, vem com um pouquinho mais do branco. Dando esse caimento aqui, ó. Um pouquinho mais. Conforme for secando, assim como eu falei, ó, eu vou ajeitando essas partes aqui, ó. Um pouquinho mais. Mais branco, ó.
dessa maneira. Se precisar retocar aqui a parte da água depois, eu volto e retoco. Agora eu vou começar a pintar, ó, as montanhas aqui de trás e as pedras aqui também. Aqui, ó, essa é a continuação, como eu falei, eu quis fazer uma montanha com uma caverna aqui, é a entrada dela. E aqui por cima, elas são toda coberta de mata. Essa daqui, ó, é uma das outras montanhas, então ela tá bem ao longe. Então ela aparece pra mim um verde bem acinzentado, escuro, bem acinzentado porque está lá ao longe. Então eu venho com cinza ônix, um pouquinho do verde pinheiro e vou com batidinhas, ó, fazendo ela. Por que com batidinhas? Porque ela é uma montanha bem ao longe, mas é toda coberta de árvore, tá? Então, ó, um pouquinho mais do cinza ônix, eu venho, ó, fazendo ela, ó, lá ao longe, e ela some, ó, uma parte atrás dessa daqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó, só um espacinho, porque aqui tem umas pedras que eu preciso fazer. Venho com um pouquinho do cinza chumbo, ó, pra mim dar um aspecto acinzentado aqui, ó, nessa montanha. Com pincel Pituá número 2, eu vou fazer só alguns batidinhos com o pinheiro e o grama, ó. Dessa maneira, ó. Um pouquinho mais do cinza ônix. E pronto. Venho, ó, com o terra queimada e vou fazendo, ó, uma faixa aqui, ó, que é a altura, a praia também, que aparece bem ao longe dessa montanha pra mim, ó. Então, eu faço, ó, dessa maneira. E coloco também um pouquinho de preto, ó, em alguns lugares, ó. Aqui, ó, desse lado, eu volto com cinza ônix, ó, dando umas batidinhas para os dois lados e, ó, esfumaçando essa parte aqui também, ó, entrando no mar, ó, dessa maneira. Venho com um pouquinho do areia, pincel número 2, em alguns lugares, ó. Dou um brilhozinho, um pouquinho mais do areia. E isso, ó, é a espuma da onda lá nessa ilha, ó, bem ao longe, ó. Um pouquinho mais. Dessa maneira. Com verde grama, ó, eu vou dar só umas pinceladinhas, ó. Bem pouquinho. E aqui, ó, eu já dou uma escurecida, que também são pedras, ó. É a parte que aparece a pedra lá na ilha. Nem dá quase pra ver. Venho pra essa montanha aqui. Aqui, ó, em volta, eu quero fazer uma calçada de madeira que tem. E aqui, ó, esse espaço que tá marcado é uma parede de pedra, tá? E aqui, essa parte é uma caverna, tá? Então, eu vou começar, ó, fazendo aqui por cima, venho
com um pouquinho do verde grama, do verde pinheiro, com batidinhos, porque ela é toda coberta de árvore. Posso pegar aqui o pituá um pouquinho maior, se eu quiser. Venho também com um pouquinho do cinza ônix. Vou pegando a tinta com o aquarela silk, pra mim poder, ó, já deixar a impressão de mato mesmo, ó. E vou trazer, ó, até aqui, ó. Não preciso chegar em cima dessa marcação que é pedra, que depois eu vou ter que refazer, tá? Um pouquinho do cinza ônix. Tampando, ó, bem a trama do tecido. E vou deixando, ó, onde eu quero que seja as pedras, ó. Posso deixar mais escuro aqui também, ó. E vou tampando toda essa parte aqui, ó. Tô com o pincel, ó, bem úmido, de tinta e aquarela silk. Pra mim, ó, fechar, tampar bem a trama do meu tecido. Não posso deixar pra ficar o meu trabalho bem bacana, nenhuma parte, ó, mostrando as tramas do tecido. Mudo meu pincel, o pincel número 8, um pouquinho do camurça e do cinza chumbo, eu venho, ó, fazendo aqui, ó, a parte das pedras, ó. Em alguns lugares, já posso jogar junto com com esse camurça, ó, um pouquinho do terra queimada, ó. Vou entrar aqui um pouquinho na árvore, não tem problema, porque depois eu vou refazer ela toda, ó. Tampo aqui a entrada da caverna, venho com um pouquinho do rústico, ó. Dando, ó, uma desenhadinha, um pouquinho mais. Vou sempre pegando, ó, essa tinta junto com o camurça. Entro um pouquinho na mata, como eu disse, não tem problema, ó. Venho já com um pouquinho do cinza chumbo também. Aqui, ó, já jogo para essas pedras um pouquinho do cinza chumbo. Venho com o rústico. Camurça. Aqui, ó, tem um pouquinho de pedra, uma faixa de areia separando, ó, antes de chegar lá no paredão, ó, de pedra. Aqui faço umas pedras menores, vou pegar o pincel um pouquinho menor, o número 4, e faço, ó, umas pedras um pouquinho menores, ó. Continuo, ó, desenhando aqui, ó. Na hora que der claridade, aí fica mais fácil entender. Continuo aqui, ó, com camurça. Um pouquinho do terra queimada. Aqui, ó, mais um pouco de pedra, ó.
Pedra, ó, não é difícil desenhar. O que vai fazer ela ficar bem certinha pra mim depois é a maneira que eu vou dar luz. Aqui, ó, joguei um pouquinho de preto com cinza chumbo, terra queimada. Um pouquinho mais do preto, ó. Terra queimada, pego junto com esse preto, limpo o meu pincel de um lado e aqui, ó, jogo algumas pedras, ó, soltas, ó. Só dando um retoque nessa daqui. Jogo, ó, reforço essa pedra aqui, ó. Faço uma aqui, ó. Dessa maneira. Venho agora com um pouquinho do terra queimada com o preto. Eu vou desenhar aqui, ó, a entrada dessa caverna. Aqui fica mais escuro pra mim. Então, ó, passo tinta, ó, e esfumacei um pouquinho mais do preto, ó. Passo essa tinta e esfumacei, ó. Aqui, ó, vou fazendo alguns sinais, ó. Porque são pedras, né? Então, ó. Eu vou desenhando aqui, ó, esse paredão. E aqui, ó, procuro fazer também algumas pedras, ó. Venho pra esse lado, ó. Desenho aqui, ó. Essa parede de pedra, ó. Aqui, ó, em alguns lugares, passo um pouquinho, ó, em cima das árvores e continuo aqui, ó. E vou sumindo ela pra cá, ó. Dessa maneira. Mesmo aqui, ó, no mato, em alguns lugares, ó, aparece pedras pra mim, ó. Então, eu desenho algumas pedras que vão aparecer, ó, lá no meio do mato, ó. Dessa maneira. Agora, eu vou dar alguma claridade aqui nessas pedras. Então, eu venho com cinza claro, um pouquinho do mostarda. E vou desenhando as pedras, ó. Com pinceladinhas, ó. Pra mim conseguir ter o efeito de pedra mesmo. Em alguns lugares, ó, um pouco mais claras. Em outros, ó, ela fica mais escuro. Dessa maneira mesmo. Tô com o pincel número 2 e venho desenhando essas pedras. Posso pegar também um pouquinho do camurça. Venho aqui, ó. E vou desenhando assim o meu paredão de pedra.
Aqui, ó, tá bem ao longe. Então, ó, jogo bem, deixo, ó, um pouquinho do camurça e do mostarda, ó, jogo aqui, ó, simulando algumas pedras, ó. Aqui, ó, essas que vão aparecer pra mim lá no meio do mato, ó, faço a mesma coisa. Dou só uma pinceladinha pra elas aparecerem, ó. Posso fazer um aqui também. E vem, ó, pra essas daqui. Um pouquinho do caqui. E vou formando as pedras. Se precisar retocar, ó, volto com um pouquinho do preto e do cinza chumbo. Ó, desenhando essas pedras, ó. Com bastante cuidado, só vou passando um risquinho, só desenhando mesmo, ó, essas pedras. Retoco, ó, em alguns lugares. Venho pra essa daqui. Já vou arrumar aqui, ó, essa parte aqui de baixo, ó. Venho com um pouquinho do camurça. E vou refazendo, ó. Um pouquinho mais. E assim, ó, vou conseguindo dar claridade, ó, a algumas pedras, ó. Não é nada muito definido, porque está bem ao longe. Um pouquinho mais do mostarda, ó. Vou definindo essas pedras. Limpo meu pincel. Vou ajeitar essa pedra aqui, ó, bem, ó, na borda aqui da caverna. Bastante cuidado. Faço outras menores, ó, só com batidinhos. Dessa maneira. Venho com branco, levemente diluído, e vou trazer essas ondas, ó, até aqui, ó. Lá na porta da caverna, ó. Aqui, ó, desenho do lado da pedra, ó. Um pouquinho mais desse branco. Aqui, ó, posso dar umas batidinhas onde as ondas batem, ó, nesse paredão de pedra, ó. Aqui também, ó, desenho a espuminha da água lá na pedra. E venho, ó, trazendo essa espuma, ó, da onda que desceu. Pega aqui, ó, na pedra, ó. Aqui, ó, eu posso fazer um batidinho que elas
sobe ali naquelas pedras. Aqui, ó. Mais, ó, espuminha dessa onda, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, ainda falta eu fazer mais um pouquinho dessa pedra. Então, eu venho, ó, com um pouquinho do mostarda, um pouquinho, só um pincel bem levemente sujo, ó, do areia, e subo aqui, ó. Aqui, ó, aparece um pouco a pedra lá no meio da mata, já mais claro. Então, eu venho, ó, com cinza e jogo aqui, ó. Vai aparecer bem pouquinho, vou dar uma claridade a mais, ó, nessas daqui, ó, com cinza, ó. Dessa maneira. Agora, eu vou bater as árvores aqui, ó, dar uma luz nessas árvores, tá? Vou respeitar onde eu deixei pra ser as pedras. Eu venho com verde grama, em alguns lugares, verde abacate. E um pouquinho do verde pistache também, ó. E vou batendo, ó, pra diferenciar, ó, deixando aqui, ó, a parte onde que eu quis deixar as pedras. E vou alternando, ó, com esses verdes, chegando, ó, aqui na beirada. Posso pegar o pincel um pouquinho menor, pra mim fazer essa parte aqui, ó. Verde grama, novamente, ó, respeito a parte da pedra. Um pouquinho mais do verde grama. Venho aqui, ó. Em alguns lugares, ó, posso vir com um pouquinho do verde pinheiro. Verde abacate. Volto para o pituá. E dessa maneira, ó, vai me dando a impressão de mata mesmo, de árvores, ó. Um pouco ao longe, como eu disse, ó, mas de árvores. Em alguns lugares, dou uma batidinha de volta com o verde pinheiro, ó. Verde grama. Um pouquinho do verde pistache, ó. Aqui eu vou jogar um pouquinho mais, aqui, ó, desse verde pistache. E aqui, ó. Aqui um pouquinho mais, ó.
Só ajeitando mesmo. Dessa maneira. Aqui, ó, nessa parte onde que eu quero começar a fazer o começo da vegetação, eu venho novamente com as cores que eu usei pra fazer a areia. Pra mim fazer aqui, ó, a junção, ó. Aí, começo com um pouquinho do verde grama, ó. Vou unir aqui, ó. Verde pinheiro. Um pouquinho mais do verde pinheiro. E vou começando a entrar lá na parte da areia, ó. Fazendo a junção aqui, ó, dessas cores, ó, bem devagar. Misturando assim, usando o aquarela silk, ó, tá bem fácil. Aqui, ó, já força um pouquinho mais com o verde. Dessa maneira. Venho com um pouquinho de areia. Ó, eu vou dar mais uma clareada aqui, ó. Aqui. Porque a areia, quando tá seca, como eu disse, ela é bem clara, ó. Então, aqui, ó, vou dar uma clareada. E aqui, ó, porque já começa o matinho, já fica um pouquinho mais escura também. Venho com o pincel número 6. Aqui, ó, já venho fazendo, ó, aparecendo com alguns capins, ó. Com o verde pinheiro e o verde grama. Posso jogar aqui também, ó, um pouquinho do verde oliva. E vou fazendo, ó, puxando, ó, alguns capins. Pincel número 6, ó. Um pouquinho do verde pistache, tinta bem na pontinha do pincel, eu consigo, ó, dar claridade nesses capins, ó. Posso pegar junto uma isca do branco em alguns lugares, ó, para deixar alguns um pouquinho mais claros, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, na parte de baixo também, já vou puxando, ó, alguns capins, ó. Tinta levemente diluída, daí, ó, fica bem fácil fazer, ó, capins bem fininhos, ó. Pega um pouquinho mais do verde oliva. E vou pincelando, fazendo, ó, a vegetação aqui, ó, da beira da praia. Do nada, ó, eu puxo o capim. Continuo.
Aqui, ó, puxo alguns também, ó. Posso vir aqui, ó, puxar alguns, ó. Venho com verde pistache e vou dando, ó, uma claridade em alguns capins, ó. Um pouquinho mais do verde pistache. Posso pegar com bem pouquinho branco. Novamente verde pistache. E agora, ó, só vou trabalhando, dando luz, ó. Dessa maneira. Venho aqui, bem pouquinha tinta, bem na ponta do pincel, e vou trabalhando a luz. Aqui também. Faço alguns aqui. E dessa maneira, eu vou trazendo vegetação até aqui, ó, na beiradinha da areia. Um pouquinho mais de branco com verde pistache. E finalizo dessa maneira. Agora, eu vou fazer aqui, ó, a calçada que tem, como se fosse uma passarela, que tem nessa praia, que traz o pessoal até aqui, ó, quase na boca da caverna. Então, eu venho com o pincel zero e o caramelo. E vou desenhando aqui, ó. Aqui, ó, ela faz uma volta, é bem grande essa passarela, e vai, ó, lá pra dentro da mata, ó. Vou deixar ela aqui, ó, finalizar bem atrás dessas pedras. Aqui eu vou dar uma pinceladinha, ó, como se fosse a calçada, os degraus, pra descer ali, ó. Vou enlarguecer um pouquinho mais. Venho com um pouquinho do verde musgo claro. Pra me ter, ó, uma leve claridade aqui nessa madeira, ó. Um pouquinho mais. Vou jogando bem de pouco, ó, pra não exagerar. Marrom, cerâmica novamente, hein? Ó, e vou trazer ela, ó, pra cá, ó. Aqui, ó, nesse espaço, eu vou aumentar um pouquinho a árvore. Vem com um pouquinho do terra queimada. Pra mim escurecer aqui, ó. Só a parte de baixo, aqui, ó, dessa passarela, ó. E venho agora, ó, fazendo, ó, uma cerca aqui, ó, que ela tem. Essa passarela é muito bonita. E aqui, ó, ela vai sumir
bem atrás, aqui, ó. Aqui, como eu falei, ela vai sumir e vem aqui, ó. Mais um pouquinho do verde soft, do verde musgo claro, ó, só pra me dar uma claridade aqui, ó. Com pincel zero, o filete. Aí, vou passando uma pincelada de cada, ó. Aqui tô refazendo, ó, dando uma claridade na cerca aqui da passarela, ó. Venho aqui, ó, bem pouquinho também. Aqui, com bastante cuidado, eu faço, ó, uns degraus, ó, dessa passarela. E levo, ó, faço bem de levezinho a cerca dela lá do outro lado, ó. Ó, dessa maneira. Volto para o verde que eu usei para fazer a mata. Venho aqui, ó, reforço um pouco esse verde aqui, ó, pegando quase aqui nas pedras, ó. E aqui, ó, a passarela passa lá por trás desse mato. Venho com um pouquinho do verde pistache, passo aqui, ó, reforço aqui, ó, em alguns lugares que eu já vejo que precisa, ó. Já esfumaceio aqui, ó. Ó, nessa parte aqui da areia. Dessa maneira. Aqui, ó, por baixo da passarela, eu venho com um pouquinho de terra queimada, ó, escureço. Aqui, ó, desenhando a pedra e escureço, ó. Dessa maneira. Agora, eu venho pra pintura dos barcos. Eu vou começar por esse daqui, ó. O barco é fácil de fazer, mas tem bastante detalhezinho. Então, no meu pratinho, eu vou fazer uma mistura de branco com um pouquinho do palha. É só pra quebrar um pouco esse branco, pra não ficar branco, branco, tá? Só pra dar uma quebradinha nesse branco. Então, eu faço essa misturinha, coloco nessa mistura um pouquinho de aquarela silk e venho aqui, ó. Vou pintar esse barco, ó, até aqui, ó. Tô com o pincel número 6. Vou mudar agora para o pincel número 2, porque o espaço aqui é bem pequeno. Então, ó. Eu venho, ó, com bastante cuidado. Levando a tinta, ó, já em cima do risco. Trago até aqui, ó. Aqui, ó, na parte de dentro também, aqui, dessa parte fechada aqui desse barco, eu vou usar também um pouquinho dessa mistura, ó. Venho com o cinza e vou desenhar aqui, ó.
tiro o excesso da tinta. E aqui eu venho só com sujeirinha. Pego a tinta. Com um pouquinho de aquarela silk, ó. E eu faço assim, ó, a largura aqui, ó, da tábua, né? Desse barco. Aqui na parte de trás, ó, eu clareio um pouquinho mais, ó. E deixo só esse lado aqui, ó, mais escuro. Porque a sombra, pega aqui, ó. Aqui eu vou clarear só um pouquinho mais, ó. Sujeirinha do cinza. Eu venho, ó, trazendo até aqui, ó. Pego mais um pouquinho dessa mistura de branco com o palha, só pra me reforçar aqui, ó. Dessa maneira. Aqui dentro, eu vou fazer uma misturinha de preto com um pouquinho do sépia. E vou pintar aqui, ó, que é a parte de dentro desse barco. Tinta bem na ponta do pincel. Um pouquinho do cinza, bem pouquinho. Eu subo aqui, ó, e aqui, e escureço, ó, aqui um pouquinho. E trago, ó, até aqui, ó. Um pouquinho mais. Trago novamente um pouquinho daquela mistura, só pra mim ajeitar aqui, ó. O risco tem que ficar bem fininho. Ó, dessa maneira. Aqui, nessa parte, posso pegar o pincel um pouquinho maior, venho com um pouquinho do salmão bebê. Passo aqui, ó. E venho com o pincel zero. E vou fazer as tábuas. O motivo de eu ter passado por primeiro esse salmão bebê é para deixá-lo já meio envelhecido. Então, eu desenho a tábua. Vou contornar aqui, ó, pra ficar mais fácil pra mim, ó. E assim, ó, já fica, ó, as tábuas já meia gastas, ó. Já meio esbranquiçada, ó. Aqui eu escureço um pouquinho mais. E aqui, ó, também. Escureço um pouquinho mais aqui, ó. Pego um pouquinho de sépia junto com esse vermelho profundo, bem pouquinho, só para desenhar, ó, as tábuas. Bem certinhos, ó.
dessa maneira. Limpo o meu pincel, continuo com o branco. E o palha e trago, ó, até aqui. Pego o pincel zero. Ajeito aqui, ó, pra ficar bem visível. Venho com um pouquinho desse rosa, desse salmão bebê, aqui embaixo. E aqui, ó. Aqui, eu venho com o verde pistache. Trabalho com a tinta um pouco diluída no Aquarela Silk para facilitar aqui pra mim, ó. E aqui, ó, um pouquinho de verde. Venho com vermelho. E faço, ó, uma faixa aqui, ó. Essa faixa já vem aqui, ó, para o outro lado, ó. E aqui também, ó. E aqui, um pedacinho dela aparece, ó, bem pouquinho. Aqui na parte de cima, vou jogar novamente um pouquinho do verde pistache. Pegando aqui, ó. E trago, ó, daí esse verde pistache bem na beiradinha, ó, do barco. Aqui, ó, eu jogo um pouquinho de branco, ó, pra dar um pouquinho de claridade. Aqui também, ó. E continuo com verde pistache. Venho aqui. E preencho, ó, toda essa parte com esse verde pistache. Tampando bem a trama aqui do tecido. Venho com mais um pouquinho de verde pistache e pinto, ó, essa madeira até embaixo, ó. Um pouquinho do verde oliva. Eu desenho ela aqui, ó, e vou escurecer um pouco esse lado aqui, porque ele pega sombra. Escureço. Venho aqui também, ó. E já escureço, ó. Pra esse outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Mas eu só jogo sombra aqui, ó. E dou uma esfumaçada. Um pouquinho mais. Aqui. E dou uma esfumaçada. Um pouquinho mais. Dessa maneira.
Com o verde oliva, ainda venho aqui, ó. E desse outro lado, eu jogo um pouquinho de verde pistache com um pouquinho do branco. Pego o pincel zero, o vermelho profundo. E aqui, ó, onde que tem essa marca, eu vou fazer aqui também. E aqui, ó. Aqui na parte de cima, eu só vou clarear, ó. Dessa maneira. Para esse outro barco, vou usar aquela mesma mistura de branco com um pouquinho do palha e vou preencher aqui, ó. Aqui dentro. E aqui, ó. Volto para o pincel número 2. Venho aqui, ó. Preencho até aqui. Tinta bem em cima do risco. Eu vou preenchendo todo esse espaço, ó, levando a tinta com bastante cuidado, tampando bem a trama do tecido. Venho aqui, ó. Já vou fazendo, ó, a mesma coisa. Pincel número 2. Eu já vou deixando, ó, a largura aqui, ó, desse barco já pronta. Um pouquinho do cinza, bem pouquinho. E escureço, ó, pra cá. Aqui, ó, também. Eu vou tirar a largura do barco e escureço aqui, ó. Bem pouquinho tinta no pincel. Eu venho aqui, ó, fazendo bem de leve a largura, ó, desse barco. E trago até aqui, ó. Aqui eu escureço um pouquinho. E posso jogar, ó, um pouquinho do sépia, ó, bem pouquinho. Bem pouquinha tinta no pincel. Eu venho aqui, ó, desenhando a altura aqui, ó, desse barco, ó, dessa maneira. Salmão bebê, passo aqui, ó. E aqui. E aqui, ó.
tem problema se eu entrar aqui por baixo, ó, na parte de baixo aqui desse branco, porque eu vou fazer o fundo do barco depois. Venho com o vermelho. Aqui, ó, eu já vou fazer a tábua ao contrário, ó. E puxo daqui, ó. Um pouquinho mais. Coloco um pouquinho de sépia nesse vermelho. Escureço aqui no canto, ó, um pouquinho. E puxo, ó, uma tábua. Vermelho puro novamente, só pra me escurecer, ó, em alguns lugares, um pouquinho mais, ó. Vermelho. Venho aqui. Só tô ajeitando aqui no final. Desenho aqui, ó, mais uma tábua no meio desse barco e puxo, ó, até aqui. Um pouquinho mais. Dessa maneira. Venho aqui, pincel número 6, vermelho profundo, e vou contornar essa parte aqui, ó. Tinta bem na pontinha do pincel. Mais um pouquinho. Volto para o pincel número 2. Um pouquinho de vermelho com sépia. E vou desenhar aqui, ó, as tábuas, ó. Tampa aqui esse barco. Volto pro salmão bebê, bem pouquinho, e dou umas pinceladinhas. Pra dar um envelhecimento aqui, ó, nessa tábua. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, pego o número 6, um pouquinho do amarelo cádmio, e vou fazer, ó, pintar aqui, ó. Pego com um pouquinho de aquarela silk, pra mim levar, ó, essa tinta lá na beiradinha do barco, ó. Um pouquinho mais. Pego um pouquinho do terra queimada. E venho, ó, aqui. E vou fazer, ó, a parte do fundo aqui desse barco. Bastante cuidado. Um pouquinho mais. Aqui, ó, eu já pulo, por ser uma cor escura, uma tabuinha que eu vou pôr pra escorar, né, esse barco, ó. E continuo aqui, ó, deixando aqui na parte de baixo, bem escuro.
pulo aqui essa ripinha, ó, e continuo levando esse terra queimada até aqui, ó. Dessa maneira. Limpo o meu pincel. Um pouquinho de amarelo, cádmio, ó. Desenho aqui, ó, ajeito bem pra ficar bem feitinho, levo a tinta lá em cima do risco. Aqui, ó, venho desse lado, começo aqui, ó, com terra queimada. E por ficar bem mais escuro esse lado, ó, eu venho agora com vermelho, com amarelo cádmio e trago até aqui. Escureço aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Aqui, eu jogo um pouquinho daquela misturinha de branco com o palha e venho, ó, com o amarelo. Aqui, ó, também tem um pouquinho do terra queimada. Eu passo, ó, faço o quadradinho bem certinho, pra ficar bem bacana. E vou desenhando ele com a mão bem leve, ó, até aqui em cima. E aqui, ó, só com sujeirinha do pincel, ó, eu escureço um lado, mas deixando, ó, aquela partezinha ali mais clara. Então, eu venho agora com o pincel 0, pra me clarear essa parte aqui, ó. Aqui em cima, ó, eu vou fazer um quadradinho, ó, dessa madeira, ó. Dessa maneira. Com o cinza, eu faço, ó, um pouquinho de sombra do lado de trás. Volto para o pincel 0. Um pouquinho do vermelho profundo. E venho aqui, ó. E vou levar um risquinho, ó. Até lá no final do barco, ó. Um pouquinho mais. Ó, dessa maneira. Pego o pincel número 6. Venho aqui, ó, dou uma leve claridade. Esfumaceio. Volto com um pouquinho de amarelo. Dessa maneira. Pincel 0, novamente, venho aqui, ó, na beiradinha pra reforçar, pra deixar isso aqui, ó, bem retinho, bem feitinho. Então, vou pegando a tinta junto com o meu Aquarela Silk e vou, ó, deixando aqui essa madeira do barco da mesma largura e bem visível, ó. Em alguns lugares, ó, posso jogar só o branco pra ficar, ó, bem visível. Dessa maneira. Venho com o pincel número 2, um pouquinho do amarelo, coloco junto uma isca do sépia, tinta bem diluída. Eu venho, ó, desenhando aqui, ó, a madeira desse barco, ó. Pouquinha tinta no pincel.
com o sépia um pouquinho de vermelho. Aqui, ó, eu desenho o fundo, ó, desse barco. Aqui eu escureço um pouquinho mais, porque é a sombra que esse banco aqui faz pra mim. Então, eu venho, ó, com um pouquinho do sépia, ó, escureço, ó. Aqui eu subo um risco bem de leve, que é a tábua aqui, ó. Mais um pouquinho do sépia. Venho aqui, ó. Escureço, ó, porque é a sombra que esse banco faz, ó, e ele faz dessa maneira, ó. Aqui, ó, vou clarear um pouquinho, pra mim dar, ó, um arredondadinho nessa sombra, ó. Pincel zero. Pouquinha tinta nesse pincel. Eu venho aqui, ó, e desenho aqui uma tábua. E aqui também, ó. Dessa maneira. Agora, eu vou fazer, ó, a ripinha que segura aqui, ó, os dois barcos. E pra isso, eu venho com um pouquinho do verde musgo claro. Ponho lá naquela mistura que eu fiz, pra ficar um pouquinho mais claro. E já pinto aqui, ó. Venho aqui no outro barquinho e faço a mesma coisa, ó. Aqui, ó, nessa de trás, eu vou jogar um pouquinho mais do verde musgo claro. Um pouquinho do sépia. Eu dou uma diluída nesse sépia no Aquarela Silk, que eu quero que fique bem clarinho. Eu venho, ó, contornando aqui, ó, essa madeirinha. E venho aqui, ó, fazendo a mesma coisa. E aqui, ó, já escureço um pouquinho, ó, esse lado, ó. E aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. E pronto. Com cinza e um pouquinho do sépia, vou fazer, ó, reforçar aqui, ó, a sombra desse barco. Então, aqui eu passo tinta até aqui na altura e vou puxando, ó, a sombra aqui, ó, desse barco. Bastante cuidado, pra mim não entrar no desenho. Aqui, ó, faço a sombra dessa tabuinha. Com bastante cuidado. E aqui, ó, também puxo um pouquinho de sombra, ó, pra cá.
Venho nesse aqui e vou fazer ó, a mesma coisa. Desenho aqui, bem certinho. Subo aqui um pouquinho e escureço, ó. Tinta bem na pontinha do pincel, puxo a sombra dessa ripa aqui, ó. Mudo o pincel, pego o número 2, pego um pouquinho de tinta e puxo a sombra dessa tabuinha pra cá também. Só ajeitando aqui, ó, essa parte da sombra, trazendo próximo até aqui no outro barco, ó. Esse daqui, eu só vou aumentar um pouquinho a mais, ó. Dessa maneira. Pincel número 2. Venho aqui, ó, dou uma claridadezinha aqui, ó. Nessa ripinha. E nessa daqui, ó, também. Dessa maneira. E agora, com o mostarda, eu vou fazer a corda que tá segurando esse barco. Então, eu venho com mostarda, pego junto com a aquarela silk. Aqui, ó, eu vou fazer umas cordas que estão, ó, jogadas aqui. Passo o mostarda e venho, ó, com um pouquinho do verde musgo claro e depois, ó, um pouquinho do branco. Verde musgo claro. Vou fazer, ó, algumas voltas nessa corda. E já venho, ó, com o branco. E vou fazer mais uma. Verde musgo claro. E agora, ó, um pouquinho do branco. Aqui, ó, é a corda que tá segurando, é outra corda, ó, que tá segurando esse barco e levo, ó, ela até aqui, ó, que eu ainda vou fazer um toquinho onde esse barco tá amarrado. Ajeito aqui, ó. Fazendo a corda. Pra esse aqui, vou fazer a mesma coisa. Venho, ó, com um pouquinho do verde musgo claro. Trago até aqui, ó. Um pouquinho do branco. Tinta bem na pontinha do pincel. Trago, ó, até aqui. Aqui e aqui, ó, eu vou fazer um toquinho onde eu vou amarrar esse barco. Então, eu venho com um pouquinho do sépia. Aqui, ó, já vai esconder atrás do capim. E aqui, ó, também. São as estacas que eles usam pra amarrar o barco, ó.
Um pouquinho do mostarda, eu dou uma claridade. E aqui também, ó. Vem com um pouquinho de sépia, só pra me escurecer, ó, esse um pouquinho mais aqui dos lados, ó. Dessa maneira. Volto pro pincel zero, o verde musgo claro, ó, contorno. Aqui, ó. E, ó, tá pronto. Aqui, ó, a parte que eu queria amarrar, ó, esse barco. Venho aqui no outro, ó, contorno. Vem com o branco. Contorno aqui, ó. Mais um pouquinho do branco. E também tá amarrado. Venho para o pincel número 2. Bem pouquinha tinta no pincel. Aqui, ó, faço a sombra dessa corda, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, só tiro o excesso, ó. Ajeito a sombra da minha tabinha. E o barco fica dessa maneira. Agora, com o pincel zero, eu venho, ó, reforçando um pouco mais, ó, com pinceladinhas. A parte aqui da onda, ó, onde ela sobe aqui na areia. E faz aquelas espuminhas, ó. Com bastante cuidado, ó. Porque quando a onda vem assim, aqui, ó, na beiradinha, fica bastante espuma. Então, ó, eu tenho que caprichar para ficar mais próximo da realidade possível. E não é com risquinhos, é fazendo espuminha mesmo. Aqui. Vou refazendo toda a parte que eu tinha feito, ó, pra ficar bem visível, bem próximo do real, como eu tinha dito, ó. Um pouquinho mais. Eu tô fazendo isso daqui com zero, mas pode ser feito também com outro pincel. Venho aqui, ó, nessa parte da onda, com um pouquinho do azul hortênsia. E vou dar uma leve clareada, ó.
aqui também. Um pouquinho mais. Com esse movimento, ó. Aqui, ó, puxo um pouquinho com esse azul também, ó. Jogo um pouquinho do areia, ó, em alguns lugares, porque na hora que a onda vem, assim, ela já sobe, ó, já tá com a areia junto. Então, ó, já coloco um pouquinho ali e volto, ó, com um pouquinho mais desse azul, ó. E aqui, ó, também, vou jogar um pouquinho desse azul, ó. Dessa maneira. Venho com o branco e vou com batidinhos reforçar pra ficar, ó, bem visível. Aqui, ó, dou umas leves batidinhas e venho aqui, ó. Aqui bem de leve. Um pouquinho desse azul. Jogo aqui, ó. Mais um pouquinho do branco. Um pouquinho mais. Aqui, ó, nessa onda aqui já quebrou, ó. Volto pro pincel 0. Coloco aqui, ó, mais algumas espuminhas. Venho aqui, ó. Faço as ondas ali, ó, que subiu na... Aqui próximo das pedras, ó. Faço as espumas, ó. Bastante cuidado, ó. Com o pincel número 2, ó, eu ainda posso vir aqui, ó, fazer mais algumas pedras. Com um pouquinho do terra queimada, do preto. E agora eu vou usar, ó, um pouquinho do mostarda, ó. Desenhando mais algumas pedras. Venho com mostarda. E jogo, ó, algumas pedras aqui nessa areia. Faço uma pequenininha aqui. E aqui, ó, posso fazer mais uma também. Dessa maneira. Aqui, ó, na parte do céu, aqui das nuvens, eu vejo se eu quero, se eu preciso retocar alguma coisa. Eu vou vir com pituar, um pouquinho de branco e só dar uma retocada nessas nuvens, ó. Para elas ficarem, ó, um pouco mais visíveis. Só com branco, ó.
um pouquinho mais aqui, ó. E essa daqui, ó. E aqui, ó, só sujeirinha mesmo no pincel. E dessa maneira, já vamos concluindo o trabalho. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira.